Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui aula de Geografia focado no concurso da Polícia Militar do Paraná e do Corpo de Bombeiro Militar do Paraná, comigo, professor Kenen Santos. E essa aula é sobre um título que se encontra no seu edital, chamado Espacialidade e Identidades Territoriais, ok? Mas antes de iniciar essa aula propriamente dito, eu tenho um aviso. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem aí 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula, ou seja, esse material que você está vendo aqui na tela, né, você consegue baixar ele para você, fazer as suas devidas anotações, tá? Então tá no link número 1 aqui na descrição do vídeo. No link número 2 é o link de uma playlist de videoaulas aí focadas em geografia para o concurso da Polícia Militar do Paraná. Então, você vai ter lá algumas videoaulas gratuitas focadas nesse concurso. Está no link 2, beleza? E o link 3 é o link do curso completo de Geografia, tá? Então, o curso completo de Geografia se encontra no link 3. Vai lá, dá uma olhadinha, tá? Veja lá o conteúdo. Na verdade é todo o conteúdo, eu estou trabalhando todo o edital, né, tópico a tópico. Veja lá valores, tudo bonitinho, beleza? Tá no link 3 do curso completo. Então, link número 1, material em PDF de apoio a essa aula, esse material que está aqui na tela. Link 2 é a playlist com videoaulas gratuitas de geografia. E o link 3 com o curso completo de geografia, beleza? Tranquilo? Só mais um aviso, aqui no meu canal também tem a playlist de história, tá? Playlist de história focada nesse concurso. Dá uma olhada lá, acha também a playlist de história gravada por mim, focado no concurso da PM Paraná, beleza? Essa é a playlist de geografia que eu estou, que esse vídeo se encontra, ok? Fechou então. Amados meus, quando nós falamos em um título chamado Espacialidade e Identidade Territorial, é um título bastante capcioso por diversos motivos, mas o principal deles é porque ele é um assunto interdisciplinar. Não temos como falar sobre espacialidade e identidade territorial utilizando apenas a geografia, mas sim precisamos trazer para este conhecimento outras disciplinas, como por exemplo a filosofia, como por exemplo a psicologia, como por exemplo a sociologia, ainda a antropologia e a história, tá? E talvez ainda alguma outra, porque ele é um assunto que se encontra em várias linhas do conhecimento, beleza? Tá? Este assunto também eu o dividi em 4 pontos, 4 tópicos, porque assim eu acredito que vai ficar mais fácil para a sua compreensão e, obviamente, caso o examinador cobre esse assunto, vai ficar mais fácil assim que você acerte a devida questão de prova, ok? Então, quando nós falamos sobre isso, olha bem como eu dividi. Primeira coisa que nós temos que entender é a ideia de conceito de espacialidade, porque o título é Espacialidade, né, e Identidades Territoriais. Então, temos que conhecer o conceito de espacialidade. Além de conhecer esse conceito, temos que conhecer o conceito também de identidades territoriais, ok? Conhecer o conceito de identidades territoriais. Depois disso, nós precisamos ainda entender como que aconteceu a construção, a relação entre as identidades territoriais e a espacialidade, né? E por fim, nós temos que atualizar esse conhecimento, e atualizar esse conhecimento é trazer essas identidades territoriais e a espacialidade para a perspectiva da globalização. Entendendo esses 4 pontos, nós temos mais chance de acertar as questões sobre espacialidade e identidades territoriais no concurso da PM
Paraná. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Ok, então. Então, quando nós falamos sobre isso, vamos a elas. O que é espacialidade? Né? O que é espacialidade? Qual é o conceito de espacialidade? Olha o que eu coloquei para você. A espacialidade é uma percepção. É uma percepção. A espacialidade, ela existe, mas para nós seres humanos, ela existe mediante a nossa percepção. A realidade que está à minha volta é por conta de sentidos. Então eu sei que aqui tem uma filmadora na minha frente, né? Você está me ouvindo porque você consegue ouvir, né? Eu consigo enxergar, você está assistindo essa aula. Então, a espacialidade, aquilo que está ao nosso meio, é porque nós temos uma percepção da sua existência. Ok? Beleza? Seja ela desde uma questão visual, seja a própria respiração. Quando eu respiro, eu percebo em minha volta o espaço que ali está, né? Então, a espacialidade, ela começa mediante a percepção. A percepção de quem? Aí tem dois aspectos importantes. Essa percepção pode ser do indivíduo, ou seja, essa que eu disse agora para você, né? A minha percepção, a sua percepção, é uma percepção individual, mas ela também pode ser uma percepção de uma sociedade, Eu e você, ao mesmo tempo que fazemos partes de sociedades diferentes, fazemos parte da mesma sociedade. Como assim, Kenneth? Muito provavelmente você tem aspectos sociais, culturais, diferentes do meu. Eu não diria em grande grau de gênero, talvez não, talvez sim, talvez não, né? Mas nós temos algumas diferenças. Ao mesmo tempo, em outros aspectos, nós somos uma mesma sociedade. Como assim, Kenneth? Ou seja, a percepção da sociedade visa o aspecto corporal e social. Quando eu olho como brasileiro e eu analiso o Brasil, eu não parto necessariamente de uma perspectiva individualizada, mas da sociedade que está à minha volta. Então eu vejo, por exemplo, as condições educacionais que nós temos em nossa sociedade, eu vejo, por exemplo, a perspectiva política do país, eu vejo, por exemplo, a perspectiva dos direitos sociais aplicada à sociedade da qual eu faço parte, mesmo que aquele direito não me atenda diretamente, atenda a um terceiro, né? Eu vejo os aspectos culturais, eu vejo as práticas religiosas, né? A prática religiosa que eu faço parte, então eu já tenho um aspecto social pela prática religiosa. Então, isso vai me dar uma percepção da sociedade. Já que eu citei a prática religiosa, vai ficar mais claro assim. Por exemplo, eu sou católico. Católico significa, então, que socialmente eu tenho algumas perspectivas políticas, como, por exemplo, a questão do aborto, eu sou contrário a ela, né? E questões como eutanásia, eu sou contrário a ela. E isso é uma característica de católicos. Não estou dizendo que somente católicos têm essa perspectiva, mas é uma característica de católicos porque se encontra dentro da perspectiva da fé e da moral dessa religiosidade. Isso une essas pessoas no campo de uma perspectiva sociedade, o mesmo caminho, e essas pessoas ver a sociedade em sua volta, ou melhor, a espacialidade à sua volta, partindo desta perspectiva social. Ok? Então, quando nós falamos sobre o conceito de espacialidade, olha bem, é a percepção de indivíduos ou de sociedade, da localização física onde que ela está, ou seja, eu estou no Brasil, eu estou no Distrito Federal, estou em Paraíba, estou em Curitiba. Perfeito? Então, numa questão física, cultural, social, ao espaço que esse indivíduo, essa sociedade está. Beleza? Coloquei alguns exemplos que vai ficar mais claro essa perspectiva. Entre esses exemplos, olha bem, eu dividi então exemplos de individuais e de sociedade. Por exemplo, individual. José em sua casa. Parece aula de português, né? Mas não é não.
Nem de raciocínio lógico, não. É de geografia mesmo. Tá? José em sua casa. Ou seja, individualmente José tem uma percepção física corporal da sua casa. Então essa é uma percepção individual de José sobre a espacialidade que está à sua volta, ok? Da mesma forma, José em seu bairro. Só que aqui a espacialidade se torna maior. Sai da sua casa e vai para o seu bairro. Da mesma forma, José em sua cidade. Então ele sai do bairro e vai para a cidade. A percepção, né, da espacialidade que ele tem na sua cidade. José em sua região. Ele sai da sua cidade, vai para o seu estado ou a sua região, região política, por exemplo, aqui no Brasil, Nordeste, Sul, por exemplo, né? Ou até mesmo José em seu país. Né? E aí eu posso ir indo. José em seu continente, José em seu planeta, e assim eu posso ir indo sucessivamente. Ok? Essa perspectiva é sempre uma relação da percepção de José à espacialidade à sua volta. Tranquilo? Da mesma forma, essa percepção ela pode ser social, ela pode ser social. Como, por exemplo, quando nós tratamos com questões de etnias. Uma etnia, um conjunto étnico, ela tem características, costuma ter uma característica social daquela respectiva etnia. Seja uma etnia indígena, seja uma etnia quilombola, né? Ou uma etnia cigana, que é o exemplo que eu trouxe aqui. Por exemplo, nós temos aqui os ciganos da etnia Kalon. Né? São ciganos que estão ali na Europa, né? Mais ali para a região de Portugal, Espanha, né? Eles têm, obviamente, uma visão do espaço à sua volta, então nós chamamos isso de espacialidade na sua comunidade. Então eles têm uma relação àquela comunidade. Da mesma forma, a relação desses ciganos com a sua região, o país a que ele está, os países que essa sociedade se está, né? E ainda aquela relação dele em relação ao seu país. E assim sucessivamente. Mas aí é uma percepção de uma sociedade e não de um indivíduo. Óbvio que uma sociedade é um conjunto de indivíduos, porém é um conjunto de indivíduos com os mesmos valores e com a mesma cultura. Resumidamente, eu uso essa palavra, eu acho melhor. É um conjunto de indivíduos com a mesma cultura, né, adequando assim então as suas relações aos seus respectivos costumes. Beleza? Então, espacialidade é uma percepção do indivíduo ou da sociedade em relação ao espaço físico aonde esse indivíduo está ou em relação aonde essa sociedade está. De boa? Tranquilo? Tá. E aí nós chegamos então no conceito de identidade territorial. O que é a identidade territorial? Identidade territorial, eu gosto de um termo para melhor explicar isso. A identidade territorial nada mais é do que o sentimento de pertença, de pertencimento a um determinado grupo. Então, eu tenho uma identidade territorial porque eu tenho um sentimento, individualmente falando, um sentimento de fazer parte de uma sociedade. Ou seja, de um respectivo grupo. Beleza? Isso é a identidade territorial. Isso é a identidade territorial. Então, olha bem a definição que eu coloquei. É o conjunto de fatores que leva a um indivíduo ou a uma sociedade a ter um sentimento de pertencimento a um grupo em determinado território. Ou porque nós estamos falando de espacialidade. Estamos falando de espacialidade, então é em um determinado território. Tá? Ou seja, um espaço, né, geográfico propriamente dito, né, onde essas pessoas compartilham de uma mesma cultura. Entendemos? Beleza? Entendemos mesmo? Show! Ok. Primeiros exemplos. Pernambucanos. Pernambucanos têm um sotaque específico e tem costumes específicos. Os pernambucanos, eles têm o sentimento de pertencimento a
cultura pernambucana. Então é o espaço territorial de Pernambuco e a cultura pernambucana. Eles têm sotaque específico, né? Eles têm uma forma de falar específica, né? E isso dá a eles, e a língua é sempre um caminho para essa perspectiva de sentimento de pertencimento. Tá? A língua, o modo de falar, né, dá essa noção de pertencimento. Ele ajuda muito nessa noção de pertencimento. Então, a forma de falar do pernambucano tem características no Brasil típicas de um pernambucano. Entendemos? Beleza? Tá. Outra questãozinha aqui para a gente entender. E aí vamos se aprofundar um pouquinho mais. Católicos. E olha que eu coloquei entre aspas, mas eu estou falando dos católicos do Ocidente, ou seja, ocidental, da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Os católicos, eles são do Ocidente, com sede em Roma, e do Oriente, com mais 23 igrejas orientais, todas elas com seus respectivos patriarcas, mas que entendem no Papa como o sucessor de Pedro. Então é a mesma igreja, todas essas 24. Resumidamente é isso, beleza? Porém, os ritos ocidentais, o ritual romano, a liturgia romana, tem diferenças da liturgia oriental, das igrejas ortodoxas orientais, mesmo fazendo parte da mesma igreja. Então isso significa, por exemplo, que um católico ocidental, ele tem uma fé em comum e uma liturgia em comum. Isso dá uma ideia de pertencimento. Pertencimento. Então, eu sou católico, quando eu vou a uma missa, participar de uma missa, eu vou em qualquer local, se for Igreja Católica Apostólica Romana, que é onde que eu vou, né? Basicamente, a liturgia será a mesma, seguindo um ano litúrgico, seguindo todas as características da fé católica. E isso dá a mim e a qualquer católico um sentimento de pertencimento àquilo. Então, eu tenho uma identidade territorial, e territorial, que é católico é territorial, preste atenção no termo que eu usei, ó, ocidental. Então, eu tenho sim um território. Qual é esse território? O Ocidente. O Ocidente. Um católico do Ocidente é diferente, apesar de professarem a mesma fé, com algumas diferenças administrativas, de um católico do Oriente. Beleza? Tranquilo? Diferenças administrativas e litúrgicas, né? De um católico do Oriente. Beleza? Um outro exemplo, funkeiro. Funkeiro, que é um funkeiro carioca. Ó, territorialidade. Um funkeiro que tem um estilo de música comum e costumes em comum. Né? Um funkeiro tem um estilo musical em comum e costumes em comum. Tem uma dança em comum. Né? Então, essa característica dá a eles um sentimento de pertencimento a uma determinada cultura em determinado local. Entendemos até aqui? Beleza? Show! Porém, todavia, contudo, é necessário a gente entender alguns aspectos importantes. E eu vou começar aqui pelo final. Olha o que eu coloquei aqui depois dos exemplos. A afirmação da identidade territorial, ou seja, afirmar que eu faço parte de uma identidade territorial, implica, naturalmente, o ato de incluir ou de excluir, sempre relacionado à separação entre nós e eles. Ou seja, nós brasileiros, eles argentinos. Entendemos? Beleza? Nós latinos-americanos. Ó, nós latinos-americanos. Eles europeus. Toda vez que falamos em uma identidade territorial, acontece essa separação do nós e eles. Porém, quanto mais extenso for o território,
mais abrangente será a perspectiva de sentimento de pertença. Como assim, Kennedy? Olha bem, ao mesmo tempo em que, quando esse indivíduo ou essa sociedade é apresentada a um outro grupo, acontece um sentimento de estranhamento e não de pertencimento. Ou seja, coloquei aqui alguns exemplos para a gente entender isso e entender esse contexto como um todo. Olha bem, um pernambucano, citei lá atrás, um pernambucano, ao ser apresentado a um baiano, a forma de falar é diferente, a cultura é diferente, a alimentação é diferente. Tem muitas diferenças entre pernambucano e baiano, entre Pernambuco e a Bahia. Se tem muitas diferenças, vai acontecer o nós e eles. Nós, pernambucanos, eles, baianos. Nós, baianos, eles, pernambucanos. Ou seja, um sentimento de estranhamento. Estranhamento de um pernambucano para o baiano. Entendemos? Beleza? Entendemos mesmo? Ok. Mas olha o que eu disse. Essa ideia de sentimento de pertença, ela pode ser ampliada em relação à condição que ela é colocada. Como assim, Kennedy? Preste atenção. Um pernambucano e um baiano. Kennedy. Tem sentimentos de estranhamento entre eles. Ou seja, um entende que não pertence à entidade territorial do outro. Isso é fato. Beleza. Mas se colocar esses dois juntos em relação a um gaúcho, aí eles vão se unir nesse processo. Ou seja, o território deles já não é mais a ideia de Pernambuco e Bahia. Eles aceitam a perspectiva das diferenças deles para se caracterizarem naquilo que eles têm em comum, tendo como principal elemento a região, ou seja, a espacialidade, o território. Isso significa que eles passam a ser nordestinos em relação ao gaúcho. Então, eles se unem no estranhamento ao gaúcho. Rio Grande do Sul, né? Ao gaúcho. Beleza? Da mesma forma, por exemplo, se eu fosse inverter, um gaúcho e um catarinense, eles têm sentimento de não pertencimento ao outro, de estranhamento ao outro. São entidades territoriais diferentes. Mas quando eles se unem em relação a um pernambucano, por exemplo, eles passam a ter uma identidade em comum, identidade territorial em comum, que é a identidade sulista. Entendemos? Beleza? Show. Só que, acho que você já entendeu a lógica, mas eu vou deixar claro. Isso se amplia. Se eu pego um pernambucano, um baiano e um gaúcho, e junto a eles um mexicano, é óbvio que esses três primeiros irão se unir numa perspectiva de entidade territorial brasileira. São três brasileiros. Uma identidade, falam a mesma língua, mesmo com sotaques diferentes, falam a mesma língua. Comem arroz, feijão. Perfeito? Tá? Então tem algo em comum entre eles. Tem o mesmo presidente da República. Passa pelo mesmo processo eleitoral em todos eles. Tem a mesma perspectiva de divisão de poderes. A mesma lei. Ou seja, tem algo em comum entre eles. Então faz com que eles se unam numa perspectiva de identidade territorial em relação ao mexicano. Então, a cultura mexicana será uma cultura estranha. Acontece, então, um sentimento de não pertencimento à cultura mexicana. Da mesma forma, o mexicano vai ter um sentimento de não pertencimento à cultura brasileira, porque na hora que ele vê um baiano, um pernambucano e um gaúcho, e cada um com as suas respectivas características, ele vai olhar e vai falar, esse povo só tem a língua em comum, porque eles são bem diferentes. Né? Então,
você, obviamente, então o mexicano vai olhar e vai falar, eu não tenho o sentimento de pertencimento a isso, é estranho a mim. Meu pertencimento está no México. Beleza? Arriba, muchachos e muchachas. Então o meu está no México. Entendemos? Fechou? Olha bem, outro exemplo. Um católico ocidental, ao ser apresentado a um católico oriental. Por mais que estejam na mesma fé, com a mesma moral, há características de estranhamento, principalmente características litúrgicas. Na missa, o rito romano é diferente dos ritos das igrejas orientais. Tem sempre coisas comuns, né? O período da palavra, a hora da consagração eucarística, tem as questões comuns, tá? Porém, o rito, a diferença entre eles. Então acontece um sentimento de estranhamento. Entendemos? Tá? Mas se eu junto esse católico ocidental e esse católico oriental, duas regiões, então, distintas, mas em relação ao hinduísmo indiano. É óbvio que esses dois irão, então, se unir numa perspectiva cristã católica em relação ao hinduísmo da Índia. Perfeito? Então, eles vão olhar para o hinduísmo e vão falar, olha, é estranho, eu não pertenço a isso. E eles vão se unir dentro desse processo. Eles até entendem, temos algumas diferenças, mas estamos na mesma fé. Entendemos? Beleza? Um outro exemplo. Um funkeiro. Um funkeiro carioca, Rio de Janeiro, carioca, ao ser apresentado a um sertanejo. O sertanejo no Brasil não tem uma área específica, né? E cada lugar ainda pode falar que o sertanejo é dele, dentro de uma perspectiva específica dele. Mas o sertanejo, aqui eu estou falando dentro da questão musical, já que eu usei o funk, eu acho mais fácil assim. Principalmente o goiano, principalmente o goiano, eu acho que é o que mais tem aí essa perspectiva de tentar tomar para si o que é sertanejo, pelo menos no mundo contemporâneo que nós vivemos. Então o funk carioca, ao ser apresentado a um sertanejo, vai ter estranhamento. O sertanejo com aquele chapelão, aquela fivela, né, aquela calça apertada, vai dançar, né? Vai olhar para o funkeiro e vai falar, isso não pertence a mim, não tenho essa cultura, é estranho a mim. Da mesma forma, o funkeiro ao olhar o sertanejo vai falar, isso também não pertence a mim, é uma cultura estranha, tal. Beleza? Mas, em relação ao movimento punk, movimento punk como um todo, punk rock e tal, um funkeiro e um sertanejo, primeiro porque são culturas brasileiras, o punk é uma cultura fora do Brasil, não que não tenha no Brasil, tem, mas é uma cultura estrangeira. Esses dois fatores vão se unir como brasileiros, como ritmos musicais fortes no Brasil, né? Vão se reunir para estranhar o movimento punk. Estranhar não é no sentido pejorativo, tá? É de entender. É estranho a minha cultura e eu não tenho pertencimento a ela. Eu tenho pertencimento ao Brasil. Se no Brasil tem funk e tem sertanejo, beleza? Tanto quando eu vou para um frevo, no frevo costuma rolar sertanejo, costuma rolar funk, costuma rolar rock, costuma rolar tudo. O Brasil é assim, né? Tal. Mas esses dois, eles podem até ter uma convivência, digamos assim, mais tranquilas em relação ao punk, por exemplo. Entendemos? Beleza? Fechou? De boa? Então, isso é o sentimento de estranhamento e de pertencimento. Né? Às vezes se une, às vezes se separa, depende muito da perspectiva que o examinador possa vir colocar para você. De boa? Tá? A construção dessa identidade territorial na espacialidade. O que leva à construção de uma identidade territorial? O que levou à construção da minha identidade territorial e da sua identidade territorial? Na verdade, são vários fatores fundamentados no tempo e no espaço. Na verdade, é assim, a cultura humana ela é construída no tempo e no espaço. Tá? No tempo e no espaço. Então, o que levou à nossa identidade territorial?
A minha e a sua. Aquela que nos une e aquela que nos separam. Acho que você já entendeu isso. Né? Tem identidades territoriais que nos unem e tem identidades territoriais que nos separam. Né? Tem identidades territoriais que nós podemos falar nós e tem identidades que eu olho para você e falo eles. Você olha para mim e fala eles. Entendemos? Então, identidades territoriais que nos unem e nos separam. O que nos leva a isso? Vários fatores, entre eles a questão histórica, a questão geográfica, a memória coletiva. A memória coletiva é muito importante mesmo. Quer ver? Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração em uma canção, em uma só voz. Uai, Kennedy, ficou doido? Fiquei doido não. Você lembra dessa musiquinha? Da onde que ela é? Perceba então. Se tu lembra, é porque você tem a mesma memória coletiva que eu. Provavelmente, você tem uma idade muito próxima à minha. Se você é 10 anos mais novo, dificilmente você vai lembrar. Você vai saber do que eu estou falando. Talvez lembre, mas dificilmente vai lembrar. Se é 10 anos mais velho, talvez lembre, mas também é mais difícil acontecer. Porque a memória coletiva irá acontecer aí. Tá? Ou seja, coisas que aconteceu. Da onde que eu estou tirando isso? Isso era a música de entrada da novela Carrossel das Antigas. Aquela que foi gravada na Argentina, não a que foi gravada agora recentemente no Brasil. Tá? Então, memória coletiva. Beleza? Uma música que virou memória coletiva. Um outro exemplo. Eu sei, eu senti, eu vi o que é ter a seleção brasileira como campeã do mundo, vencer uma Copa. Porque eu lembro de duas. Eu lembro do Tetra, eu lembro do Penta, eu lembro de duas. Beleza? Tá? Eu lembro do Tri, do Tetra, né? Então, eu sei o que é isso. Eu sei qual é a sensação na cultura brasileira como um todo do futebol, apesar de não ser um grande fã de futebol, porque eu não sou, mas eu sei o que é esse sentimento de vitória numa Copa do Mundo do futebol, no coração do brasileiro. Eu sei. Se pega os meninos de 10 anos, 12 anos, eles não sabem o que é a vitória. Eles só tiveram derrotas. Pense numa geração que tem um pé frio, não é não? A nossa era melhorzinha. Essa geração tem um pé frio aí, tá? Então, dentro dessa característica, ou seja, é o sentimento de memória coletiva. Essa memória coletiva nos une. Se eu sento no boteco, você senta do outro lado, e por algum motivo alguém começa a falar em futebol, e alguém fala da dupla Bebeto e Romário, e você lembra, e você começa a comentar, é porque nós temos a mesma memória coletiva sobre aquele respectivo fato. Entendemos? Isso se aplica a fatos isolados e a fatos contínuos. Por exemplo, toda moral humana e valores humanos são característicos de memória coletiva. Que os seus avós ensinaram para os seus pais, que seus pais ensinaram para você, que você ensina aos seus filhos, e assim vai gerando essa mesma perspectiva como um todo. Entendemos? É algo muito importante. Aspectos religiosos, educação formal e informal, tanto a escola quanto a informal, aquela que nós aprendemos na nossa própria convivência social, valores morais, aspectos econômicos, influencia dentro desse processo. Os direitos civis, principalmente se temos eles ou se não temos. Os direitos políticos, da mesma forma, se temos ou se não temos. Os direitos sociais, se temos ou se não temos. Tudo isso influencia diante deste respectivo modelo. Ok? Fechou? Então, isso é a construção. É como que essa identidade ela é construída. Essa identidade é construída. Seja ela aonde eu me olho como nós e olho você como eles, ou seja, aquela que eu e você junto nos olhamos como nós e olhamos coisas externas à nossa cultura como eles. A identidade cultural ela é construída dentro destes aspectos. Fechou?
Show! E para a gente encerrar, então, o último ponto que eu coloquei aqui, que é a identidade territorial e a espacialidade no século XXI. Na verdade, do século XX para cá, mas com uma amplitude muito grande, agora no século XXI, com a globalização. Preste atenção que este é um aspecto que tem muita discussão acadêmica e muita discussão política também. Não só discussão acadêmica, tá? Discussão acadêmica e política. E o que essa discussão toda tenta demonstrar? Tenta demonstrar, principalmente, aqueles que não gostam do desenvolvimento da globalização, associando a ela, principalmente ao capitalismo selvagem, vão colocar essa globalização como alguém que vai destruir e está destruindo as identidades territoriais em nome de uma identidade global. Ou seja, a globalização cria uma identidade global e empurra essa identidade global goela abaixo de todo o planeta Terra. Fazendo assim então, um processo de minimização das identidades territoriais em favor dessa identidade global. Ok? Olha o que eu escrevi sobre isso. A globalização é um movimento homogeneizador, isso é fato, que diminui as diferenças culturais. Concordo, diminui. Minimizando as identidades territoriais. Aqui eu não concordo tanto, mas essas pessoas vão dizer que isso acontece. Em nome de uma identidade global. Beleza? Em nome de uma identidade global. Precisamos transformar o mundo em um ocidente. Precisamos transformar o mundo em uma perspectiva ocidental de ver as coisas. E a globalização ocidental leva a isso. A ideia de que o imperialismo americano, estadunidense, no Brasil, estão tentando impor a cultura americana, no Brasil desrespeitando as identidades territoriais brasileiras. Essa é uma visão política e acadêmica sobre a globalização e as identidades territoriais, tá? Porém, coloquei no texto, porém, todavia, contudo, deixando claro, as identidades territoriais não estão indefesas. Não estão indefesas. Ou seja, essa ação massiva do marketing, das ações midiáticas, não conseguiram a identidade global. Não conseguiram gerar uma identidade global. Não conseguiram. Tá? Não conseguiram. E um outro lado desses pesquisadores, e de perspectiva política, inclusive aqui eu acredito que tem mais sentido, percebe que essa globalização, por mais que ela tente realmente gerar uma identidade global, ela não irá conseguir. Por quê? Porque as identidades territoriais não estão indefesas no processo. Não estão indefesas em relação à globalização, pois tem todo um escopo cultural como fundamento de sua identidade. Deixa eu explicar. Eu sou brasileiro, beleza? Sou ocidental, brasileiro, de boa, tranquilo. Sou católico, beleza. Estudei em escola pública, fiz uma faculdadezinha, tal, né? Trabalho, exerço aí minhas ações. Beleza, beleza. Mas, no decorrer de toda a minha vida, foi colocado em mim até ações de tentativas de identidade global, com filmes, séries e outras perspectivas internacionais que chegaram na minha casa pela TV ou pela internet agora no século XXI, mas tudo isso esbarra em uma coisa, esbarra no meu histórico, na minha vida, na minha cultura, na minha moral, nos meus valores, que hoje são meus e que amanhã serão dos meus filhos e que depois de amanhã serão dos meus netos. E como estes têm o sentimento de pertencimento a uma perspectiva cultura,
essa identidade global, ela não irá determinar o processo. O que há, na verdade, então, é uma briga, um conflito entre a globalização e as identidades territoriais. Mas é um conflito que a própria globalização, ou melhor, o capitalismo global, estão conseguindo se adequar às suas respectivas características. Então, estas instituições, por exemplo, internacionais, elas não tentam hoje, pelo menos em grande escala, mudar culturas para adentrar neste mercado. Não, elas adentram o mercado adaptando as suas respectivas culturas, né, a sua respectiva empresa, né, a sua respectiva atividade econômica, a cultura daquela sociedade que ela está adentrando. Né? Isso é o natural do processo. Ninguém é mais poderoso que ninguém, porque o poder não se encontra somente no capital, no dinheiro, mas sim em todo um processo. Há um conflito entre eles, mas também há um consenso entre eles. Um conflito entre globalização e identidade territorial e um consenso entre globalização e identidade territorial. Beleza? Fechou? Tranquilo? Só que olha como que são as coisas. Não é só as grandes estruturas globais que utilizam a globalização em favor dessa ideia de identidade global. Não. Mas até mesmo identidades territoriais utilizam a globalização para ficarem mais conhecidos, ficarem expostos ao mundo como um todo. Coloquei aqui para você entender isso. É o que eu chamei de internacionalização da identidade territorial. Internacionalização da identidade territorial. Um exemplo, e aí eu encerro essa aula. Você vai entender melhor. Mas antes do exemplo, não esqueça. Logo aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links. O link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas de geografia focados no concurso da Polícia Militar do Paraná. E no link número 3, curso completo de geografia focado aí no concurso da Polícia Militar Paraná. Vai lá, dá uma olhadinha nos links, beleza? Voltando então aqui. Olha bem o que a globalização está fazendo do outro lado. Está fazendo com que identidades territoriais sejam conhecidas e até mesmo apreciadas fora da sua espacialidade local, do seu próprio território. Um bom exemplo que eu posso te dar aqui é o funk. O funk carioca. Quando falamos em funk carioca, nós pensamos logo no Rio de Janeiro. Na verdade, eu não sou carioca, e eu sei que no Rio de Janeiro a gente não pensa no estado do Rio de Janeiro, mas na cidade do Rio de Janeiro, inicialmente, e mais especificamente, né, em comunidades do Rio de Janeiro. Tá? Em algumas comunidades do Rio de Janeiro, especificamente. Mas esse funk carioca, utilizando de mecanismos da globalização, entre outros mecanismos, a internet principalmente, algum conhecimento de marketing, de alguém que conhece o marketing por trás do processo, fez com que o funk carioca saísse dessas comunidades e chegasse em todo o Rio de Janeiro. Mas não chegou só no Rio de Janeiro, chegou também em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Chegou em todo o Brasil. Então, pessoas no Brasil todo escutam funk carioca. Aprecia essa música, essa arte chamada funk carioca. Apreciam. Beleza? Tá. Só que olha como que é a globalização. O funk carioca não está só no Brasil. Chegou a países de língua portuguesa. Mas não chegou só a países de língua portuguesa. Está chegando a vários lugares do planeta o ritmo musical chamado funk carioca, conhecido aqui por nós como funk carioca. Ou seja, uma identidade territorial por conta
da globalização está internacionalizando essa identidade. Não significa que ela irá necessariamente influenciar costumes em todo o planeta, mas significa que muita gente do planeta irá conhecer esta cultura chamada funk carioca aqui dentro desse meu exemplo. Ok? Então, quando nós falamos nas características de espacialidade e identidades territoriais, nós temos que lembrar do conceito de espacialidade, que é a percepção do indivíduo ou da sociedade ao mundo à sua volta, né? Ao espaço que está à sua volta, ao espaço geográfico à sua volta. Né? O conceito de identidade territorial é que eu pertenço a um determinado grupos em um determinado território. Então, eu sou, né? E aqueles que não fazem parte desse grupo são eles, excluem desse processo, sendo que eu posso abrir isso, né? Exemplo, carioca e paulista, culturas diferentes, nós contra eles, tá? Simples assim, nós contra eles. Mas quando falamos com um francês, esses dois, carioca e paulista, são brasileiros. Então agora é nós, beleza? Então essa é a ideia de identidades territoriais. Tentei passar aqui para você, né? E sempre acontece a ideia do sentimento. A construção dessa identidade territorial leva todo o processo do tempo e do espaço, ou seja, a história da humanidade, a relação dos seres humanos entre eles durante toda a humanidade, tá? Simples assim. Beleza? E essa identidade territorial tem hoje um diálogo com a globalização. São duas percepções aí. Alguns entendem a globalização como um elemento que tenta acabar com a identidade territorial, gerando uma identidade global, né? E outros dizem que isso não é possível porque as identidades territoriais, elas estão ali protegidas pela sua cultura enraizada, né, nestas mesmas sociedades. Tá? Então nunca irá acontecer uma identidade global. Então são duas perspectivas. E um terceiro fator, e assim eu encerro, não podemos esquecer que essa globalização está levando a pequenas identidades territoriais, como por exemplo o funk carioca, a ficarem conhecidos e serem apreciados no mundo inteiro. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Não esquece, material aqui abaixo, link 1, link 2, link 3. Valeu, tchau, tchau.